Fala, Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo criando uma to-do list no Flutter com o Provider. Bom, já pedi então mais uma vez, né, fazer uma troca aí, né, vocês deixam um like, eu passo conteúdo gratuito para vocês, tá? Espero que vocês estejam realmente gostando dessa to-do list que a gente está criando e que eu esteja conseguindo, né, passar bastante conhecimento para vocês, tá bom? Então, se puder, já deixa o like aí, se inscreve se quiser ver mais vídeos, né, como esse, e ative esse sininho para quando eu for postar algum vídeo você já receber a notificação, beleza? E se você quiser se aprofundar mais em Dart e Flutter, eu vou deixar então o link para a próxima turma do Flutter Dicas Bootcamp aí na descrição. Fechou? Bora lá, então vamos continuar então nosso aplicativo. Deixa eu só apagar isso aqui que eu tinha escrito aqui no título, legal. Então a gente está aqui com o nosso input, nosso text input widget customizado aqui, né? Que é o nosso text form field customizado, certo? Text form field do Flutter, legal? Então usando só os parâmetros que realmente são necessários para o nosso aplicativo, certo? E aí vamos então continuar. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar os nossos text editing controllers e os nossos focus node para cada um dos nossos inputs, tá? Então vamos lá. O primeiro vai ser o title tech, que vai ser então o text editing controller do nosso title, do nosso título, certo? Que é o nosso título aqui da nossa tarefa. E lembrando que o text edit controller vai servir para a gente conseguir acessar o valor, né? Ou seja, o texto que eu escrever aqui. Por exemplo, se eu escrever aqui texto, eu vou conseguir acessar esse texto pegando o title tech.text, certo? Então, acessar o texto eu consigo acessando esse text aqui do nosso text editing controller, legal? Então quando a gente for submitar o form, clicar, né, para adicionar a tarefa, a gente vai pegar esse texto e adicionar em um modelo de to-do model, certo? Legal. Agora vamos então adicionar um title fn, que vai ser o nosso focus node. Acredito que a gente não precisa aqui no título, já que a gente vai já focar nele quando a gente clicar nesse mais, né, nesse add aqui, certo? Mas eu vou deixar ele aqui para caso a gente precise por alguma outra necessidade. E também porque o nosso focus node ele é required, certo? Tudo bem que a gente pode até tirar esse required, mas eu vou deixar assim mesmo. Fechou? O próximo vai ser o description tech, que vai ser também text editing controller. E também o description, né, de descrição. Que vai ser o nosso focus node aqui também. E aí, por último, to do date tech. Então, para a nossa data, text editing controller. To do date fn igual a focus node. E agora só mais uma variável, que vai ser um date time to do date. Que vai ser para a gente mascarar, né, esta data, legal? E a gente não vai precisar então mexer no texto que está aqui no text editing controller, tá? Quando a gente for mexer na criação da nossa data, tá? Eu vou explicar direitinho para você, tá bom? Só mais uma coisa, eu achei que ia ser apenas mais 2 aulas, mas acho que não. Tem bastante coisa para explicar ainda. Então, acho que vai ser mais umas 4, 5. Eu não vou nem palpitar, porque às vezes é mais ou menos. Então, vamos lá, vamos indo, vamos que vamos. E a gente vai fazendo essas aulas aí até o final. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o dispose, tá? O dispose é uma função já do nosso stateful widget, certo? Do nosso estado, na verdade, aqui, do nosso state, legal? E aí, a gente, ela vai ser chamada assim quando a gente remover esse widget, né? Que no caso é a nossa tela inteira, da tela, certo? Então, quando eu clicar aqui para voltar, ele vai, essa função aqui, dispose, ela vai ser chamada, legal? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um dispose em todos os title tech e os text editing controller e todos os focus nodes que tem, tá? Porque aí a gente não deixa eles... como é que eu posso falar? Tem alguns listeners dele, né? Que ele fica ouvindo, né?
E aí, para ele parar, né, de ouvir essas alterações, a gente clica aqui e aí a gente chama o dispose e aí a gente chama o dispose de cada um deles para eles pararem e a gente não tem vazamento de memória, tá bom? Então, sempre quando mexer com o TextEdit Controller e Focus Node, a gente é uma ótima e deve, né, ser feito isso, legal? E aí, quando a gente clicar em mais, a gente vai criar outras variáveis aqui novamente, tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos chamar o title fn, o title tech primeiro, né? Ponto dispose. Title fn, ponto dispose. Description tech, ponto dispose. Description fn, ponto dispose. E agora, os dois últimos, to do date tech, ponto dispose. E o to do date fn, ponto dispose. O to do date a gente não precisa mexer, né? Já que é uma variável da classe datetime. Tá tranquilo, não tem nada que a gente esteja ouvindo aqui. A gente só está criando essa variável, certo? E é isso, tá? Legal. Então agora a gente vai adicionar uma função aqui. Que vai ser um feature void chamado addToDo. Ela vai ser chamada quando a gente pressionar o botão para adicionar o to-do, tá? Eu vou colocar assim aqui. E aí essa função vai ser o seguinte. A gente precisa fazer a validação do nosso formulário antes da gente enviar, certo? Por quê? Porque a gente quer que o nosso título ele seja required. Ou seja, a gente precisa digitar o nosso título. Se a gente não digitar o título, a gente não quer enviar o formulário. A gente quer sim enviar um erro, né? Mostrando um erro para o usuário, dizendo que o título ele é necessário para a gente poder enviar o form, tá? E aí, para fazer essa checagem, fazer a validação do nosso formulário, lembra que a gente criou a nossa form key, a nossa chave de acesso ao nosso formulário, tá? Que ela tá aqui, né? Esse form key está aqui dentro do widget do formulário. E aí, então, para fazer essa validação, a gente vai pegar o nosso form key, a gente vai pegar o estado atual dela, que é o current state, tá? Eu tenho certeza, esse current state ele pode ser nulo, então como eu tenho certeza que ele já está atrelado a algum form, né, que ele já está aqui, eu vou adicionar o ponto de exclamação aqui. E aí eu coloco um ponto validate, né, que esse validate é uma função dela que ela retorna uma bool, né, ou seja, true ou false, verdadeiro ou false. E aí, se for verdadeiro, né, aqui eu estou checando se ela é verdadeiro, quer dizer que o form está válido. E aí a gente consegue então adicionar o nosso to-do, legal? O que a gente vai fazer então é o seguinte, a gente vai recuperar a nossa instância do nosso to-do controller, né? Porque lembra que no to-do controller a gente tem aqui o nosso add to-do, certo? Então a gente vai ter que recuperar essa instância do to-do controller e para a gente poder então adicionar, para a gente poder chamar, né, esta mesma função do add to-do controller. Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Para a gente poder invocar, né, essa função do add to-do e aí ele conseguir adicionar o to-do dentro dessa lista do to-dos que a gente já tinha, tá? Ou seja, dentro dessa lista aqui, legal? Então vamos lá, vamos recuperar, vamos dar um final to-do ctrl é igual a provider. A gente pode tanto dar... Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou colocar como provider aqui, tá? Vou recuperar, em vez de context.read, né? Eu vou recuperar por provider.auth. E aí passando o tipo, né? Que é o to-dos controller. O enter já importa para mim. E aí eu vou passar o context e vou passar listen false aqui, porque eu não quero ouvir, né, as alterações. Eu vou querer apenas invocar a função de adicionar o to-do, legal? E aí, então, agora, com o to-do controller aqui, né, nessa variável, eu consigo invocar, então, a função para adicionar o to-do. E aí, então, a gente vai ter um final string, que ela pode vir ou não um erro, né? O erro pode ser nulo ou não. E aí, ele vai ser igual a await to-do controller.addToDo. E aí, aqui dentro, a gente vai adicionar o to-do, que vai ser, vou dar um enter aqui, to-do model, tá? Então, dou um enter aqui. Então, eu crio uma nova instância de um to-do model, de um modelo de uma tarefa. E aí, o título vai ser o seguinte. A gente vai pegar o title tag, lembra? Porque eu falei, né? Para a gente acessar o texto, né?
através do nosso Text Edit Controller. E esses Text Edit Controller Focus Node, a gente vai adicionar eles aqui no nosso Text Input Widget, aqui em Controller e Focus Node, tá? Por enquanto eu deixei assim, mas depois eu vou mudar aqui para Title Tech e Title FN, certo? E aí, então, passei o título aqui para dentro. Eu vou passar agora a descrição, que vai ser description tech.text. Uma vírgula aqui, uma vírgula. Deixa eu ver onde que eu tô, tá? Vou adicionar um ponto e vírgula aqui para dar uma formatada legal. E agora o nosso cDate, né? Nossa data aqui da nossa tarefa. Vai ser o to-do date, certo? Que é esse to-do date aqui. Bom, eu coloquei late, tá? Eu nem expliquei por que eu coloquei late, né? O late serve para falar, né? Aqui para o código que eu vou atrelar, vou adicionar, eu vou inicializar, né? Na verdade, essa variável depois, né? Late significa tarde, né? Em inglês. Então eu vou adicionar apenas, eu vou colocar um valor apenas depois, né? Desta variável, tá? Só que daí quando eu for acessar, né? Esse to-do date, eu estou praticamente dizendo, né? Que eu tenho certeza que existe um valor nela, tá? E aí fica por sua conta e risco, tá bom? E aí então a gente vai ter essa data aqui, que vai ser realmente a datetime, né? A classe datetime do Dart. E aqui no to-do date tech, quando a gente for pegar o texto, né? A gente vai ter realmente o texto e a gente vai conseguir mostrar o texto no nosso input aqui, tá bom? E aí então a gente criou este to-do, né? A gente adicionou esse to-do para nossa lista e agora a gente precisa, na verdade, checar, né? Se ele vai ter um erro ou não, certo? E aí a gente faz um if aqui, context.mounted, né? A gente precisa colocar o context.mounted porque a gente usou um await aqui, né? E a gente precisa ver se a gente ainda tem um contexto, né? Se ele está ainda nessa tela, certo? E aí a gente faz aqui dentro um if error diferente de null, tá? Porque o contexto a gente vai precisar aqui embaixo. A gente vai chamar show snack bar, que é uma função que a gente vai criar para a gente mostrar uma mensagem aqui de erro para o usuário, que vai sair com uma animação, né, de baixo para cima, legal? E aí, aqui, né, eu estou vendo se existe um erro, né, se o erro ele é diferente de nulo, e aí a gente vai mostrar, então, essa mensagem de erro. Se não, né, se deu sucesso, o que a gente vai fazer é apenas fazer um navigator.off context.pop. E o pop é a função, né, do navigator, ou seja, da navegação, para ele voltar, né, a pilha, né, voltar a tela, certo? Que é a mesma coisa que eu clicar aqui, tá bom? Porque faz sentido, né? Quando a gente termina de adicionar a tarefa, a gente não quer continuar nessa tela, né? Talvez a gente queira, né, adicionar outra tarefa, mas normalmente o usuário já pega e já quer voltar para ver a tarefa dele, ver os detalhes, né? E aí ele já volta, então, automaticamente para cá ao criar uma tarefa, tá bom? Então, aí a gente usa esse ponto .pop, que ele vai, então, retornar, assim que der sucesso, retornar para essa tela e já ver o item aqui na lista, certo? Agora, então, vamos criar esse show snack bar, tá? Esse show snack bar, ele vai ser um mixin, tá? O que é o mixin? O mixin, ele é como se fosse, deixa eu ver, como que eu posso dizer? Ele consegue atrelar funções, tá? Para funções extras, né? Para nossa classe, tá bom? Esse é acho que é a forma mais fácil de eu explicar o que é o mixin, tá? E aí a gente quer então adicionar essa função extra de show snack bar para essa classe aqui para o nosso stateful widget, tá bom? Aqui para o nosso state, certo? Para o nosso estado, tá bom? E aí a gente consegue então pegar esse mixin e usar também em outros states, né? Em outros estados, para a gente também fazer esse show snack bar, tá bom? Então vamos lá, vamos criar então esse mixin, né? Como que a gente cria um mixin? Bom, então vamos aqui em Shared, clicar com o botão direito, nova pasta. A gente vai colocar então mixins. Escreve mixins. E aí dentro de mixins, um novo arquivo vai ser chamado snack_bar.
underline mixin.dart. Então, para criar um mixin, a gente começa dizendo mixin, e aí a gente dá um nome para ele, que vai ser snack bar, mixin, e aí aqui temos então o nosso mixin. E aí, qual que é a função que eu quero adicionar para essa classe aqui, que fique disponível para essa classe aqui? É esse show snack bar, certo? Então, vamos lá, vamos criar essa função, void show snack bar. E aí, vou ter alguns parâmetros que eu vou ter que passar aqui. Por parâmetro de posição, eu vou colocar o texto, que é o texto que vai estar escrito aqui na mensagem, certo? E aí, por parâmetro nomeado, né? Então, adicionando aqui as chaves, a gente vai colocar aqui required build context. Eu vou importar aqui o material, então enter. Então, vamos chamar aqui de context. E um bool is error, que vai ser inicializado como false. Tá? Esse is error a gente vai usar para ver se a gente coloca uma mensagem de erro ou não. Porque a mensagem de erro, a gente coloca o background, né, o fundo aqui com uma cor vermelha, né? E uma mensagem de sucesso, a gente coloca uma cor mais esverdeada aqui, né? Que tem mais a ver com sucesso. Legal? Bom, então aqui dentro desta função, né? Dentro do escopo desta função, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai chamar o scaffold messenger, tá? Próprio do Flutter, tá? E aí ponto off, passando o context, tá? Só voltando um pouquinho aqui no edit dos screen, por que a gente usou o context.mounted mais uma vez, né? Porque a gente vai usar novamente o context. E aí, como você consegue ver, aqui a gente está usando o context, tá? Então é por isso que a gente precisou adicionar o context.mounted, legal? E aí aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer um clear snack bars, tá? Porque vamos supor que eu cliquei aqui, aí deu um erro, e aí logo em seguida já deu um outro erro. Eu quero primeiro limpar todos os snack bars que estão mostrando aqui, para depois mostrar o próximo, tá? Porque se eu não limpar, como eu estou fazendo aqui, ele vai esperar um acabar, né? Que ele demora um tempo, tipo alguns segundos, né? Para ele começar a abaixar, para ele se esconder aqui, né? Para ele descer. E aí, depois ele vai mostrar, então, o que você colocou depois, certo? E aí, depois sim, a gente pega o scaffold message. E aí a gente faz .off context, novamente. E aí a gente faz .show snack bar, certo? Acho que a gente pode até usar a cascata aqui também, né? Veja que o scaffold message.off context ele está se repetindo aqui. Então eu vou dar um ponto aqui. Ponto. Deixa eu ver se eu consigo. Não, na verdade, ponto é aqui. Consigo então usar o cascata aqui, né? Que está sendo repetida. Legal? Então a gente dá um clear snack bars e um show snack bar. E agora então a gente precisa, né? Colocando o mouse aqui, a gente precisa passar uma classe snack bar para ele. Legal? E aí então vamos então criar esse snack bar, uma instância desse snack bar. Aí então ele tem o context, o content, desculpa, que é o que vai estar dentro do nosso snack bar, dentro desse quadrado aqui, né, que vai estar o snack bar, e a gente vai colocar um text widget, que vai ser o próprio texto do nosso snack bar, certo? Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, e vou adicionar vírgula aqui, e salvar para dar uma formatada. Legal. E aí o background color vai ser o seguinte, a gente vai checar primeiro se é error, né, para checar se tem erro, e se tiver erro, a gente vai colocar um colors.red accent, tá? Que é um vermelho um pouquinho diferente aqui, tá bom? Aqui. E aí, se não, um operador ternário, né? colors.green accent, tá? Que é também um verde um pouquinho diferente do verde normal, certo? Podemos então salvar, legal? E agora a gente precisa importar esse mixin aqui para dentro, né? Para dentro do nosso estado, para que a gente consiga acessar ele. E aí, como que a gente faz isso? A gente usa a palavra reservada aqui chamada with. E aí a gente coloca aqui snack bar mixin, tá? Clicando aqui, ele já importa automaticamente para a gente. Então já está aqui snack bar mixin. E aí aqui embaixo, então, a gente já consegue usar o nosso show snack bar. A gente só precisa passar primeiro os parâmetros que ele pede, né? É o que a gente criou.
Então, é o texto, o context e o isError, certo? Então, vamos passar o texto, que é o próprio erro aqui, né? Que ele é diferente de nulo. Então, aqui ele vai existir. E aí, depois é o context, que vai ser por parâmetro nomeado, né? Então, por parâmetro nomeado, a gente precisa colocar o nome do parâmetro, 2 pontos, e aí a gente passa o valor dele, certo? E o isError, a gente vai colocar como verdadeiro, né? Como true. Por quê? Porque ele é um erro aqui, tá? Então, a gente está colocando ele aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui. E eu vou aqui só para mostrar como que ele é, tá? Como que é esse snack bar, antes da gente encerrar a aula aqui, tá? Vamos usar o init state aqui. E aí, logo que ele inicializar, só vou dar um future.delayed, uma duração aqui de segundos, deixa eu ver, 3 segundos aqui. E aí eu vou, então, mostrar esse snack bar aqui com o erro. Aqui, ó, erro. Tá? Então, vamos salvar. Então, o init state ele só é chamado quando a gente entra dentro da tela, aqui no caso do add to do screen. Então, vamos dar o mais. E aí, 3 segundos depois, ele deve mostrar esse erro aqui. Não mostrou por algum motivo, vamos ver o porquê. Deixa eu fazer o seguinte. Ponto then. Deixa eu ver se é esse o problema. Vamos dar um Ctrl C nisso aqui. Ctrl C. Apagar aqui. Ctrl V. Salvar. Voltar. Adicionar. Ah, também não tô rodando, né? Se não estiver rodando também não adianta, né? Não tô rodando o aplicativo. Bom, vamos lá. Então, vamos dar um executar. Executar sem depuração. E executar aqui o app no celular. Acabei de ligar o computador. Aí eu acabei esquecendo de inicializar ele. Bom, então agora está rodando, tá? E aí agora se a gente clicar em mais 3 segundos, ele mostra então aqui o erro pra gente. A gente pode até fechar manualmente, ó. Clicando, jogando ele aqui pra baixo. Certo? Agora tem 2 jeitos, né, de fazer o filter delayed. Um é esse jeito aqui que eu fiz, adicionando .den, né, já que ele é uma função assíncrona. E aí o outro jeito também é adicionando esse callback aqui, né, depois da vírgula, que é como eu tinha feito antes. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar que também funciona, tá? Voltar e mais. E aí 3 segundos depois ele aparece o erro aqui. E aí, se a gente quisesse mostrar um sucesso, isError, pause, salva, volta, mais 3 segundos depois, ele mostra o sucesso aqui pra gente, tá bom? Bom, então é isso, Coder, sobre essa aula, tá? Espero que tenha entendido sobre o Mixin, ele é muito importante, a gente usa bastante em aplicativos de produção, legal? Então é muito importante você aprender a entender como que ele funciona, certo? Então é isso, e na próxima aula a gente continua. Valeu, Coder, e até lá!